Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Preletor oficial do nosso congresso, semear a primeira edição deste ano de 2024, é alguém que nós temos em alta estima. Já tivemos o privilégio de conhecer no ano passado, numa conferência que nós tivemos aqui em Belém. Ele esteve presente como preletor. Pastor Gidiclei Santos é casado com a Cláudia, pai do Leonardo, de 19 anos, começou a faculdade agora, né? Esse mês. Pastor Gidiclei é pastor titular da Igreja Batista Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, graduado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele concluiu o seu mestrado em divindade com ênfase em teologia histórica pelo Centro de Estudos Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Ele leciona no Seminário Martin Busser, em São José dos Campos, em São Paulo, e é fundador e diretor da Pronobis Editora, que tem feito um trabalho excelente, trazendo boa literatura que visa resgatar nossa tradição e herança batista. Pastor Gidiclei, permita-me orar pelo Senhor. Pai Santo, coloco a vida do teu servo nas tuas mãos, que ele desapareça atrás da tua cruz, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor cresça e ele diminua, e que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos a tua santa e poderosa palavra, para a nossa santificação na verdade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder conhecê-los agora, ao vivo e a cores. Tenho acompanhado o ministério desta igreja e meu coração se regozija no Senhor pelo que Deus tem feito ao longo desses anos todos, e especialmente nesse tempo, quando a igreja desfruta de saúde e tem cumprido a sua vocação de ser luz do mundo e sal da terra nessa região do Brasil. Eu torno público aqui minha gratidão ao pastor Raiker, pastor Paulo Marinho, os demais pastores pelo convite. E para nós de fato é um prazer estar com os irmãos a fim de servi-los. Desde que eu desembarquei ontem, eu tenho sido grandemente abençoado, primeiro por conhecer o irmão Alfredo, pelo tempo que passamos juntos ontem, hoje pela manhã com os pastores, sempre muito agradável, e me sinto encorajado ao ouvir cada história, as lutas, os desafios. Hoje ao meio-dia almocei com o irmão Omar, que tempo precioso, conversando, tão entusiasmado com o trabalho da igreja e com os desafios dessa região do Brasil, né? Que o Senhor seja gracioso, os abençoe para cumprir a missão. Eu sirvo na Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, é uma região muito bonita da cidade, entre a montanha e o mar. O Rio tem os seus desafios, é uma cidade com muitos desafios, e aquela região muito especificamente, é uma região em que tem um IDH alto, tem paisagens belíssimas de tirar o fôlego, ao mesmo tempo é uma região muito empobrecida, poucas igrejas muito pequenas e inexpressivas. Nós precisamos que o Senhor nos conceda a graça de modo que a gente possa avançar naquela região do Rio de Janeiro. Peço a vocês que orem pelo Rio, especialmente pela zona sul do Rio de Janeiro, tão carente do Evangelho da Graça. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo juntos aqui. Eu quero convidá-los todos a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Leremos 2 versos. Na verdade, os versos 18 a 20 do capítulo 28. Mateus 28, a partir do verso 18. Um texto muito conhecido. Vamos falar sobre a grande omissão. Faltas que comprometem o trabalho missionário. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Que o Senhor nos abençoe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus irmãos, Deus cumpriu a sua promessa. Nos portões do Éden, a despeito da rebeldia, do coração endurecido e refratário dos nossos primeiros pais, Deus, num ato de bondade, misericórdia e graça, prometeu enviar o Redentor. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quem é Jesus? O Verbo eterno que se fez gente, para humilhar a sabedoria dos homens. Deus se fez homem e nasceu no subúrbio do mundo, na periferia da terra, na empoeirada Judéia, numa cidade diminuta, pequenininha por demais. Ali nasceu Jesus. Foi criado na Galileia dos gentios, desprezada pelos judeus como sendo uma terra pagã, miscigenada, sincretizada, de múltiplos altares e divindades. Cresceu e no tempo oportuno começou seu ministério público. As pessoas ficaram encantadas, impressionadas, porque ele falava como quem tem autoridade. Pregou, curou, libertou pessoas das mais diversas tiranias. E na hora certa, ele foi morto, sepultado. Aquela cruz que era minha e sua, o Senhor Jesus assumiu. Ele morreu a nossa morte, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que eu vos entreguei o que recebi, que o Senhor Jesus foi morto e sepultado segundo as Escrituras, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Nosso Senhor está vivo. As palavras que nós acabamos de ler foram proferidas por Cristo, Cristo crucificado e ressurreto. Antes da sua assunção aos céus, ele se dirige aos seus discípulos imediatos, a igreja primeva, e dá uma comissão, historicamente chamada de a grande comissão, um mandato intransferível de proclamar o evangelho até os confins da terra. E desde então, essa tem sido um aspecto da missão da igreja: anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o mais improvável, e de fato muito improvável, aconteceu. Uma igreja pequena, limitada, sem influência política, sem recursos financeiros, alcançou o mundo. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses: os da casa de César te saúdam. 30 anos depois da ressurreição de Cristo, a fé cristã já tinha fincado raízes dentro do palácio do imperador romano. E o que nós temos assistido no decurso dos séculos é o evangelho avançar, avançar e avançar, porque a igreja não é um construto social, a igreja não é engenho humano, a igreja é plano de Deus. O Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Nós somos monoteístas trinitários, nós cremos no único Deus que é Pai, Filho e Espírito, e houve de fato uma aliança redentiva. E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para cumprir um plano, e a obra do Espírito Santo é realizar, aplicar a obra de Jesus na vida do seu povo. E aqui nós estamos. Houve um tempo em que nós, no Brasil, éramos os confins da terra. Eu fico imaginando, por exemplo, quando os pioneiros aqui chegaram, William Begbie, Zacarias Clay Taylor, Ed Minger, Eurico Nelson, W.C. Taylor, deixaram suas respectivas nações e vieram para cumprir o mandato missionário, para pregar o evangelho, porque o Deus que estabeleceu os fins também estabeleceu os meios. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A igreja precisa cumprir a missão de pregar o evangelho.
Existe nessa dimensão uma sinergia. Nós somos cooperadores. A missão é de Deus, e por ser de Deus, ela é infalível, é triunfante. Todo apelo missionário baseado numa suposta frustração de Deus é um erro. Gosto muito do profeta Isaías quando ele diz: Ele, referindo-se a Cristo, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O apóstolo João recebeu a graça de ver uma grande multidão, incontável multidão, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, em pé, diante de Deus e do Cordeiro, com vestiduras brancas e com palmas nas mãos, dizendo: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Portanto, quando nós falamos de obra missionária, nós não estamos falando de algo que depende necessariamente de nós para ser triunfante, porque Deus levará a cabo esse plano que não começou conosco. Nós somos chamados graciosamente das trevas para a luz e enviados em missão, de modo que é um grande privilégio participar do que Deus está fazendo no mundo. Em todas as partes do mundo esse evangelho tem sido pregado. O século XIX foi o século das missões cristãs e começou com os batistas. Em alguma medida nós temos esse DNA desde a nossa Gênesis, 1792, quando foi organizada a primeira sociedade batista missionária, com 12 gigantes, dentre eles Andrew Fuller, William Carey. De lá para cá tem sido essa atividade distintiva do povo batista, anunciar o evangelho até os confins da terra. Agora vejam, embora essa causa, essa obra tenha esse caráter triunfante, glorioso, o Senhor cumprirá o seu plano redentivo, nós somos chamados a participar. E por vezes existem falhas, fraquezas, faltas que acabam sendo impedimentos circunstanciais para o avanço da obra. A igreja precisa responder aos desafios do seu tempo e assumir o seu lugar nessa seara. A causa vai triunfar. Agora nós devemos responder de forma prudente, sábia, diligente, consistente a esse chamado e essa vocação para cumprir o ministério. No decurso da história, nós temos observado que cada geração desafiada a levar adiante essa grande comissão tem por vezes pecado ao fraquejar, ao cometer algumas faltas. Eu gostaria da sua atenção para lembrá-lo de algumas faltas que nós não podemos incorrer sob pena de perder a oportunidade de cooperar com o que Deus está fazendo no mundo. Volto a dizer, a causa do evangelho triunfará. O que está em questão aqui é se nós vamos participar de forma ativa, jubilosa, conscienciosa dessa grande obra. Eu oro para que esta igreja continue aquilo que desde o seu início a marca, a caracteriza, uma igreja missionária focada no cumprimento da missão. Que faltas são essas que têm impedido por vezes o avanço da obra missionária para a glória de Deus? A primeira delas que eu quero destacar é a falta de piedade no lar. Nenhum de nós pode mensurar as implicações da falta de piedade no lar. Vamos por parte. Primeiro, redimir o conceito bíblico teológico de piedade. Piedade no sentido de afeição, devoção, profunda afeição pelo Salvador. Um homem piedoso, uma mulher piedosa é necessariamente alguém que tem um profundo amor pelo Senhor e um cuidado muito grande para não ofendê-lo. Piedade é esse temor santo. Deus Senhor, Deus Pai, amor
e reverência, andam juntos, lado a lado. E lares piedosos, cheios da graça, são a base da obra missionária. À medida que as famílias cristãs alinham seus desejos, seus anseios, seus projetos aos planos de Deus, e os filhos crescem vendo em seus pais cristãos, em seus pais discípulos de Jesus, alvos santos, olhos focados na eternidade, a tocha do evangelho é mantida acesa e passa de geração em geração. Tem sido assim no decurso da história. No entanto, constatamos com tristeza que muitos, eu digo aqui com segurança, embora seja triste, muitos têm fracassado no maior dos ministérios, o pastorado do seu próprio lar, no cuidado da sua própria família. Os pais têm uma grande responsabilidade. Aos olhos de Deus, os pais, a figura do homem em particular, ele deve atuar como um pastor da sua família. A autoridade no lar, que não é despótica, que não é tirânica, abusiva, mas para cuidar, proteger, alimentar, fortalecer e colocar diante da sua família planos e propósitos maiores. Quando o Senhor chamou Abraão, ele disse assim: eu te escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Dos aspectos todos da missão que Deus confiou a Abraão, nosso pai, esse aspecto distintivo é importante. Ele deveria ordenar a sua casa, aos seus filhos e depois os filhos deles, o caminho do Senhor. E na história da igreja, o que mais tem impulsionado o trabalho missionário é os filhos verem nos seus pais brilho nos olhos ao falar das coisas do Senhor. Um dos grandes missionários da história foi um homem chamado John Paton, um escocês, que deixou a comodidade do seu país e se dispôs a ir para os mares do sul, no Pacífico, e viajar pelas ilhas anunciando o evangelho, terra inóspita, clima adverso para um europeu escocês. E aquele homem elaborou um projeto de ir com seu barco indo pelas ilhas e anunciando o evangelho. Deus o usou poderosamente. Por um inescrutável mistério da providência, a sua esposa adoeceu e veio a falecer. Seu filhinho, ainda pequeno, também faleceu. Que tristeza. Mas ele recebeu graça do alto para continuar a missão. Voltando ao seu país para mobilizar mais pessoas para ir ao campo missionário, à porta da igreja, um homem o interpelou e disse: o que o motiva a voltar? A despeito de todas as oportunidades que você tem aqui, das necessidades do nosso próprio país, o que o motiva a voltar para aquela terra tão difícil, já tendo passado pela terrível experiência de sepultar a esposa e um filho? Ele deu um testemunho especial, e eu partilho com vocês um extrato do testemunho do John Paton. Foi meu pai que me motivou a falar de Cristo. Meu pai causou uma forte e intensa impressão sobre mim quando realizávamos o culto doméstico. Muitas vezes o vi de joelhos orando pela conversão dos povos pagãos. Ele se derramava em lágrimas e eu via a luz no rosto do meu pai. Quando o culto terminava, eu ainda novo, corria para o meu quarto, me ajoelhava e dizia: Senhor, faz de mim a resposta da oração do meu pai. E quando eu cresci, eu fui em obediência ao meu Salvador. Um pai piedoso, um homem santo, influencia sua família, sua vizinhança, sua igreja, o seu país. Eu quero desafiar essa igreja a orar para que Deus levante homens santos e piedosos. Eu quero desafiar essa igreja para que restaure o culto no lar, a adoração familiar. O culto cristão tem dimensões. Você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus em secreto te abençoará.
O culto comunitário, aqui nós estamos, no culto público, mas há uma dimensão que tem sido esquecida: o culto doméstico, o culto familiar. Seus filhos precisam ver desejos santos em você, um desejo intenso de ver Belém conquistada pelo Evangelho, de ver o Pará rendido à mensagem da cruz, de ver o Brasil amando o Deus vivo e verdadeiro. Este brilho, esta paixão precisa estar presente na igreja. Que por vezes temos visto são motivações, desejos, anelos ímpios. Irmãos, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Deus é generoso, Deus é bondoso e tem prazer em nos dar coisas, mas nada pode roubar de nós a alegria maior, o reino, a eternidade. Nós somos peregrinos caminhando para Sião, e não há alegria maior do que cooperar para que mais e mais pessoas tenham conhecimento de Jesus Cristo e sejam por eles transformadas, redimidas. Portanto, precisamos de lares piedosos para que essa tocha do Evangelho vá adiante. Amém? Uma segunda falta que tem sido um impedimento para o avanço dessa obra: a falta de compaixão pelos perdidos. A falta de zelo pela obra missionária é um sintoma da indiferença do povo cristão. Agostinho, bispo de Hipona, foi um dos grandes teólogos da igreja cristã. Numa carta a um detrator do Evangelho, ele deu uma resposta sobre a diferença, o antônimo do amor. O interlocutor imaginou que ele diria ódio, e Agostinho disse que o contrário do amor não é necessariamente o ódio, mas a indiferença. E a indiferença tem sido uma triste marca de uma geração inteira de cristãos. Nós vivemos num país que nominalmente é cristão, ou que se apresenta como alguém que tem afeição ou alguma relação com a fé cristã. Mas o fato objetivo é que há um contingente expressivo de brasileiros e brasileiras que não sabe nada sobre esta gloriosa obra redentiva que Deus tem realizado no decurso dos séculos, a partir da perfeita obra de Jesus naquela cruz. E a pergunta é: como é que nós reagimos? Perguntas indigestas, mas necessárias. Quem aqui se preocupa com a salvação dos perdidos? Quantos sabem o que é chorar, agonizar em intercessão pela conversão de pagãos? Quais esforços estão sendo feitos para a proclamação do Evangelho no seu círculo relacional imediato? Seus familiares, seus vizinhos, seus colegas, seus conterrâneos, seus compatriotas. Nós precisamos pedir a Deus um batismo de amor, uma imersão na graça, uma compaixão que nos mobilize a ir e anunciar o Evangelho. Não necessariamente cruzar o oceano, não necessariamente ir para o outro hemisfério, mas por vezes apenas atravessar o corredor do prédio onde moramos, a calçada da rua onde vivemos, a sala ao lado. Meus irmãos, nós não podemos ficar emudecidos. Fale e não te cales, disse o Senhor para Paulo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. A mensagem vem pela pregação do Evangelho. Nenhum de nós pode mensurar o que a simples pregação do Evangelho pode operar quando o Espírito Santo usa as palavras para cirurgiar, atuar, operar no coração do incrédulo. Precisamos ser mobilizados pelo Espírito da graça. Há um livro de um autor que eu aprecio muito, Erwin Lutzer, A Cruz de Hitler. É um livro em que ele partilha aquele momento trevoso da Alemanha no contexto nazista.
Em um determinado momento ele compartilha uma história de um alemão convertido à fé cristã, já morando nos Estados Unidos, e que contou a sua experiência naqueles dias tão complexos. E eu vou ler para vocês. É relativamente longo, mas eu vou ler cuidadosa e pausadamente. Peço a vocês que ouçam. Eu vivi na Alemanha durante o Holocausto. Eu me considero cristão. Ouvíamos histórias sobre o que estava acontecendo com os judeus, mas tentávamos nos manter à parte. Afinal, o que alguém poderia fazer para deter aquilo? Uma linha ferroviária passava atrás de nossa pequena igreja. Todos os domingos, pela manhã, podíamos ouvir ao longe o apito do trem e a seguir o barulho das rodas sobre os trilhos. Ficávamos transtornados quando ouvíamos os gritos que vinham dos trens, quando estes passavam próximo à nossa igreja. Percebíamos que naqueles vagões, judeus estavam sendo carregados como se fossem gado para o matadouro. Semana após semana ouvíamos o apito do trem. Tínhamos pavor de ouvir o som das rodas, porque sabíamos que ouviríamos o som dos gritos dos judeus rumo aos campos de extermínio, gritos que nos atormentavam. Sabíamos inclusive a hora em que o trem viria, e quando ouvíamos o zumbido, começávamos a cantar hinos. No momento em que o trem passava atrás da igreja, estávamos cantando com toda a força. Se ouvíssemos os gritos, cantávamos mais alto para não escutá-los. Os anos se passaram e ninguém mais falou sobre isso, porém ainda ouço o apito daquele trem em meus sonhos. Deus me perdoe, Deus perdoe a todos nós que nos dizíamos cristãos e não fizemos nada para interferir aquela operação maligna. Irmãos, Adolf Hitler está morto, mas o diabo continua levando trens lotados de pessoas para a condenação eterna. A igreja sabe disso, você sabe disso, portanto nós precisamos erguer as nossas vozes, como arautos da graça, como povo da esperança, como embaixada do reino, e anunciar a todos que Cristo é a esperança. A solução do Brasil nunca estará em Brasília. A solução do Brasil está no Calvário, no Cristo crucificado e ressurreto, no Evangelho que é o poder de Deus para redimir corações, transformar famílias, realinhar a nossa vida para a eternidade. Abra os seus lábios, ouça essa exortação do alto, abra os seus lábios e proclame o Evangelho. Se há indiferença, peça ao Senhor, quebranta o meu coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, choro e pranto. Nós precisamos disso, meus irmãos, de compaixão, esse amor que nos mobiliza à ação. Admiro por demais o apóstolo Paulo, o grande bandeirante do Evangelho. Paulo disse algo na carta aos Romanos, que é a carta de maior densidade teológica da Bíblia. E os capítulos 9, 10 e 11, o Everest, o pico mais alto, altaneiro. Ele diz algo na abertura do capítulo 9 que é impressionante. Leio: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor a meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Profundo demais isso. Paulo amava tanto o seu povo, ele amava tanto os seus irmãos, que ele chegou a dizer: eu preferia, se fosse o caso, ser um amaldiçoado em favor deles. O que falta a nós, irmãos, é compaixão. Temos tempo, sim. Temos recursos, sim. O que nos falta é compaixão.
E eu oro para que Deus inunde o nosso coração de compaixão pelos perdidos. A minha primeira experiência missionária, aos 18 anos de idade, foi numa das favelas cariocas mais perigosas, Santa Marta, conhecida porque em 95 o Michael Jackson gravou um clipe. Em Botafogo, Áreas Nobres do Rio de Janeiro, está lá uma favela íngreme, um sopé do Corcovado. E fui para lá, subi aquela comunidade para pregar o Evangelho. Tantas coisas terríveis, algumas inomináveis, inadequadas para se dizer em público, mas eu descobri, ao caminhar pelas vielas, ao ver gente destruída pelo poder e tirania do pecado e de Satanás, que o único poder capaz de transformar aquela realidade não é a intervenção estatal, é o Evangelho. O Evangelho. Chegava naqueles barracos, entrava como um mensageiro do Evangelho. Eu tenho uma palavra do alto para o Senhor, tenho uma palavra do alto para a senhora, e eu vi, irmãos, inúmeras pessoas tendo as vidas transformadas por Jesus, e as implicações são muitas. Os filhos passavam a estudar, a organizar a vida, a avançar em várias áreas, o Evangelho. Mas para essa atitude é preciso que exista em nós compaixão pelos perdidos. E eu oro para que Deus enche o nosso coração da mesma compaixão que mobilizou o Senhor Jesus a atravessar o mar da Galileia em busca do Gadareno e libertá-lo pelo poder da sua palavra. Por fim, uma falta que também tem sido um impeditivo, um elemento limitador, a falta de generosidade nas ofertas. E piso nesse terreno com muito cuidado e seriedade. Agora vejam, à luz das Escrituras, é dever da igreja cuidar do obreiro e não apenas da obra. E a igreja demonstra isso à medida que sustenta, dá suporte a essa obra. Tem sido assim no decurso do tempo. Desde o Novo Testamento, o que encontramos são dois modelos de igreja: as que tinham recursos e não os empregava na obra, como a igreja em Corinto, e as igrejas como em Filipos, as igrejas da Macedônia, que a despeito das limitações cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo. Nós precisamos avançar, e para isso é necessário que haja a mesma generosidade presente no próprio Deus, que deu seu próprio Filho por nós. Há uma metáfora, uma expressão cunhada no contexto batista no final do século XVIII, quando naquela reunião fundacional da Sociedade Batista Missionária, Andrew Fuller e Carey criaram essa metáfora. Carey diz: olha, eu descerei as minas, ao mais profundo poço, se vocês sustentarem as cordas. E o Andrew Fuller disse: pode ir, nós sustentaremos. Ele foi o primeiro secretário por 21 anos. O John Piper disse que ele ficou em casa para salvar o mundo. Por 21 anos, na Escócia, Irlanda, Inglaterra, País de Gales, levantando recursos para enviar missionários, para sustentar as cordas. Essa não é uma tarefa para a qual podemos avançar sem recursos. Estudem o que está acontecendo no mundo hoje. Vejam um fenômeno na Europa. Uma Europa que já foi pós-cristã e agora é anticristã. Na parte ocidental, o movimento que mais cresce é o movimento islâmico, com migração, muita gente chegando, aos milhares, aos milhões, mas também por atividade missionária pesada. Estão comprando tudo, construindo seminários, investindo estrategicamente, e há muitos países onde no passado a maioria era cristã, hoje já é majoritariamente islâmica, porque eles estão fazendo a atividade que nós deveríamos fazer. E os recursos são impressionantes, a quantidade de recurso que eles estão empregando nisso. E eu pergunto: você compreende que é seu dever sustentar a obra missionária? As perguntas que eu dirijo aos irmãos
as fiz a mim mesmo. Você compreende que é seu dever sustentar a obra missionária? Você está comprometido com a proclamação do Evangelho no mundo? E a pergunta mais cirúrgica: quanto do seu orçamento está comprometido com o avanço do reino? E deixa eu dizer algo aos irmãos, que tenho dito com relativa frequência em nossa igreja: um orçamento é um documento teológico. Nada, absolutamente nada, revela mais sobre nós do que o nosso orçamento. Nós só colocamos os nossos recursos naquilo que a gente ama, naquilo que a gente acredita, naquilo onde está o nosso coração. Quanto mais afeiçoado você for ao Senhor, quanto mais compaixão houver no seu coração, quanto mais disponível você estiver, mais recursos teremos para o avanço da obra missionária. Quais são os problemas nesse campo? De um lado nós temos os falsários, e nesse país o que há com abundância são falsários, mercadores do Evangelho, estelionatários da fé, ludibriando, torcendo a verdade, enriquecendo a si mesmo por torpe ganância. No momento oportuno sofrerão o devido e justo juízo. Mas do outro lado, as igrejas históricas, que por vezes, ancoradas na mensagem da graça, perdem a oportunidade e a alegria de cooperar com o avanço do reino. Vejam, o apóstolo Paulo não foi assistido pelos coríntios, embora fosse uma igreja com relativos recursos, mas os filipenses, a região da Macedônia, o norte, com muita dificuldade, eles pediram a Paulo a graça de contribuir para o avanço do reino é um dom. Eles pediram a Paulo a graça de cooperar e assistir os seus irmãos na fé na Judéia, que estavam numa situação muito difícil, e eles mesmos, os filipenses, estavam comprometidos com o sustento missionário do apóstolo Paulo, e ele diz: olha, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Não era dinheiro, era uma oferta sacrificial, não era a cultura da sobra, era o coração que eles estavam dando, senso de missão. O que é mais importante deve ocupar a primazia, deve ocupar o primeiro lugar. E os filipenses têm hoje a honra de serem lembrados como uma igreja pequena, economicamente limitada, mas com uma grande visão. Nós vamos sustentar o apóstolo Paulo nas missões cristãs. Há tanta gente, irmãos, eu digo isso com segurança, há tanta gente espalhada por este mundo, que abriu mão de tantas coisas para dedicar-se à pregação do Evangelho. Eu tenho uma família, sempre que eu lembro deles eu me emociono. Estiveram na nossa igreja, família Bazo, ele é do Paraná, engenheiro agrônomo, sua esposa enfermeira, 2 filhos lindos, ela agora está grávida do 3º. O Senhor colocou no coração deles trabalhar em Madagascar, uma ilha, maior ilha, na costa leste africana. Entre os Bara, pioneiros, não havia nada de evangelho naquela região. E aquele rapaz foi para lá jovem, uns 36 anos hoje no máximo, com a sua família, e começou um trabalho numa motocicleta, exibindo o filme Jesus e pregando, aprendendo idioma. As fotos, os vídeos são impactantes. O trabalho que eles fizeram ao longo desses últimos 7 anos, centenas de crianças, igrejas plantadas, gente chegando. Eu falo, meu Deus, que obra extraordinária, que obra extraordinária. Eu falei, irmãos, o mínimo que a gente pode fazer é sustentar esses obreiros. E como a família Base em Madagascar, muitas outras, na África subsaariana, na Ásia, em várias regiões das Américas, no Oriente Médio, muitos deles sob risco de vida, em países de totalitarismo, regimes totalitários, seja islâmicos ou de política comunista, lá estão obreiros dando a sua vida pela causa do Evangelho. Portanto, eu quero encorajar você: participe,
coopere, há um princípio que deve nortear nossas contribuições. Ouçam, uma pessoa pode contribuir sem amar. Uma pessoa pode contribuir sem amar, mas não pode amar sem contribuir, porque o amor é sacrificial, o amor se entrega, é generoso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A contribuição não é tudo, mas revela bastante onde está o nosso coração. Eu quero, portanto, deixar aqui esse apelo: compromissos que tornam uma igreja verdadeiramente missionária. Adoração familiar por meio do culto doméstico. Se não está acontecendo na sua casa, faça um compromisso hoje com Deus. Senhor, eu quero erguer a tua palavra no centro da minha casa, no coração do meu lar. Tempo de oração, tempo de louvor, tempo de leitura da palavra, informal, como deve ser, mas a palavra tendo a primazia. Desliga a TV, desliga a internet. Há tempo para todas as coisas. Erga a palavra no coração da sua casa. Segundo, adoção missionária como prioridade em cada família. Coopere com essa obra, tenha essa alegria de perceber que os recursos que a providência faz chegar às suas mãos, de alguma maneira também estão abençoando vidas e tendo implicações para a eternidade. Aprenda o que significa generosidade sacrificial, não é da sobra. Jesus estava no templo em Jerusalém com os discípulos e ele observava como as pessoas iam ao gasofilácio. Ele vê a nossa oferta. Naquela época, os recursos eram à vista. Ele viu algumas pessoas trazendo somas impressionantes, e uma senhorinha viúva com 2 moedinhas insignificantes do ponto de vista monetário. Ele reúne os discípulos à parte e dá uma aula e diz: na visão de vocês, quem mais contribuiu? E eles imediatamente: aqueles homens, nós vimos o expressivo valor que eles colocaram no gasofilácio. E Jesus disse: quem mais cooperou foi aquela senhora, porque eles deram da sobra, ela deu tudo. Não é o valor, é o percentual e a condição do coração. Portanto, aprenda a ser generoso sacrificialmente. Você vai experimentar a alegria da generosidade e a bênção que vem, sim, quando nós, pela fé, confiamos na providência. Pega a estrutura do Pai Nosso, assim chamada oração do Senhor. Primeiro vem o Pai, depois vem o pão. Se você botar o pão no lugar do Pai, você perde ambos. Se você confiar no Pai, nunca faltará o pão. E se porventura circunstancial faltar, a graça dele o sustentará. Portanto, sejamos firmes nessa direção. E eu encerro com as palavras do profeta Abacuque: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e faça dessa igreja uma igreja cada vez mais missionária para a glória dele. Amém? Vamos orar. Curve a fronte, vamos todos falar com Deus. Bendito Deus, exaltado seja o teu nome. Te louvamos por sua sabedoria, graça, misericórdia, revelados neste plano redentivo que no decurso dos anos tem alcançado tantas pessoas e chegou até nós. Em algum momento ouvimos as boas novas da salvação, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora tem nos dado o privilégio de cooperar para que esta obra avance e mais pessoas tenham suas vidas transformadas pelo Evangelho. Senhor, que esse mandato missionário possa aquecer o nosso coração, e que sejamos comprometidos para que mais e mais pessoas te conheçam, amem o Senhor e o sirvam de todo o coração. Abençoa esta igreja que desde a sua gênese, desde o início,
nasceu como igreja missionária, plantada aqui, Senhor, como uma agência do reino, como uma embaixada do céu. Mobiliza o coração da tua igreja, é o teu Espírito quem faz isso. Nós rogamos para que esta igreja continue avançando na proclamação do teu evangelho, para a tua glória e para a nossa alegria. Por Jesus oramos, amém e amém.